Estabilidade política. Observada retrospectivamente, a Quarta República, de 1945 a 1964, pode ser caracterizada como um dos períodos mais turbulentos, porém não menos rico da história do Brasil. Dos quatro presidentes do período, Eurico Dutra, Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek e Jânio Quadros, dois não completaram o mandato. Dos dois vice-presidentes eleitos que assumiram a presidência, Café Filho e João Goulart, nenhum conseguiu transmitir a faixa presidencial ao sucessor. Além disso, o período é marcado por uma constante participação militar na política, que resultou no golpe militar de 64 e na extinção de períodos democráticos pela qual o país vivia, iniciando a ditadura com uma duração de 21 anos, excetuando-se o governo do general Eurico Dutra, 1945 a 1951, que mais pareceu um entreato de era Vargas. O governo de Juscelino Kubitschek, de 1956 a 1961, emerge dessa turbulenta experiência democrática que foi a Quarta República. Como período atípico de desenvolvimento econômico e estabilidade política, no meio de dois governos problemáticos, o de Getúlio Vargas, 1951 a 1954, que terminou com seu suicídio, e de Jânio Quadros, 1961, encerrado com sua renúncia. A força dessa imagem de desenvolvimento econômico e a estabilidade política é tão poderosa que muitos chamam esse governo de Era JK, ou de Anos Dourados. Crescimento econômico. O governo de JK foi muito dinâmico e modernizador. O destaque foi a chamada política desenvolvimentista, ou seja, fazer o Brasil crescer e se desenvolver 50 anos em 5. Além dos recursos públicos, ele incentivou também o investimento privado para dar fôlego ao crescimento econômico do país. Foi lançado então o Plano de Metas, que previa 31 metas distribuídas em seguintes grupos: transporte, energia, alimentação, indústria de base, educação e a construção de Brasília. Nos anos de JK, os chamados Anos Dourados, a industrialização se acelerou, principalmente a indústria automobilística. A Volkswagen foi a primeira a inaugurar uma fábrica do rumo no país, em 1959. A construção de Brasília foi a concretização de um projeto que vinha desde o final do século XIX. Levar o capital para o interior do país descentralizaria o poder e promoveria o desenvolvimento de outras regiões. Faltava um presidente destemido para enfrentar essa empreitada. O mineiro Juscelino foi ousado. Deu início à construção da nova capital, mesmo sob fortes críticas. O projeto da cidade, chamado Plano Piloto, foi realizado pelo urbanista Lúcio Costa e as construções projetadas pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Em 21 de abril de 1960, Brasília foi inaugurada. Copa de 1958. Em 1958, o Brasil vivia anos dourados, como ficou conhecido aquele período do governo desenvolvimentalista, desde Juscelino Kubitschek. Naquele momento histórico, uma capital, Brasília, estava sendo construída, e o projeto arquitetônico urbanístico de Oscar Niemeyer e Lúcio Costa não deixava dúvida sobre as ideias utópicas que inspiravam a monumental obra. Havia conflitos, claro, como indicava a notícia de greves naquele mês de dezembro em São Paulo. Greve geral contra a carestia e greve nos transportes coletivos. Mas o plano de metas de Juscelino Kubitschek prometia 50 anos de progresso em 5 anos de governo e tinha respaldo popular e apoio dos empresários, dos militares e até dos sindicatos operários.
Se o assunto fosse futebol, então em 1958 o Brasil conquistava a Copa da Suécia, tornando-se campeão mundial pela primeira vez. Fortes emoções e euforia dos torcedores vinham junto com a estrela Pelé, apenas 17 anos e já marcando 6 gols naquele campeonato. O rei do futebol jogava ao lado de Garrincha e Didi, que eram heróis nacionais. O Brasil ganhava a fama de país do futebol. A bossa nova é um subgênero musical derivado do samba e com forte influência do jazz estadunidense, surgido no final da década de 1950, no Rio de Janeiro. De início, ao termo era apenas relativo ao novo modo de cantar e tocar samba naquela época, ou seja, a uma reformulação estética dentro do moderno samba carioca urbano. Com o passar dos anos, a bossa nova torna-se-ia um dos movimentos mais influentes da história da música popular brasileira, conhecido em todo o mundo e especialmente associado a João Gilberto, Vinícius de Moraes, Antônio Carlos Jobim, Baden Powell e Luiz Bonfá. O movimento ficou associado ao crescimento urbano brasileiro, impulsionado pela fase desenvolvimentista da presidência de Juscelino Kubitschek, 1955 a 1960. A bossa nova iniciou-se para muitos críticos quando foi lançado, em agosto de 1958. O impacto simples do violonista baiano João Gilberto, considerado o papa do movimento, contendo as canções Chega de Saudade, Tom Jobim e Vinícius de Moraes, e Bim Bom, do próprio cantor. Na foto abaixo, alguns cantores de bossa nova.